Eles eram as crianças douradas de uma era dourada, brilhando na tela enquanto viviam nas sombras fora dela. Por trás de seus sorrisos deslumbrantes e fotos impecáveis na imprensa, estavam infâncias moldadas por exploração, manipulação e controle. Estas são as verdadeiras histórias de estrelas mirins da era dourada de Hollywood, cuja dor privada contrastava fortemente com sua perfeição pública. Uma, Judy Garland Long. Antes de clicar seus sapatos de rubi, Judy Garland já havia perdido sua infância. Com apenas 10 anos de idade, os executivos da MGM decidiram que sua voz poderia vender ingressos, mas sua aparência natural não. Eles a forçaram a seguir dietas rigorosas e a tomar pílulas para mantê-la magra, energética e sempre pronta para a câmera. Judy era monitorada constantemente. Sua alimentação, sono, até mesmo suas amizades eram controladas. Os responsáveis do estúdio a mantinham isolada, e sua mãe era cúmplice, frequentemente permitindo as ordens rígidas do estúdio. Judy, mais tarde, descreveu sentir-se como se fosse possuída, não amada. Embora o Mágico de Oz a tenha tornado um ícone global, Judy passou a vida assombrada pela falta de liberdade que teve ao crescer. Já adulta, ela refletiu com uma honestidade comovente. Eles tiraram minha infância e não me deram nada além de medo em troca. 2. Shirley Temple. A queridinha da América mal tinha idade suficiente para ler quando se tornou a estrela mais rentável de Hollywood. Mas o que o mundo não via era a pressão implacável nos bastidores. Shirley era submetida a agendas exaustivas, intermináveis truques publicitários e ensinada a sorrir mesmo quando estava em lágrimas. Os responsáveis do estúdio controlavam cada movimento dela, e ela era forçada a agir de forma adorável mesmo em situações inadequadas ou confusas. Em sua própria autobiografia, Shirley descreveu um encontro com um grande produtor que se comportou de uma maneira que a deixou extremamente desconfortável. Felizmente, ela era sábia além de sua idade e escapou ilesa, mas foi um vislumbre dos perigos ocultos que espreitavam por trás da fachada brilhante de Hollywood. 3. Jack Coogan. Ele foi a primeira grande estrela infantil a ganhar milhões, graças a O Garoto de Charlie Chaplin, mas Jack Coogan não viu um centavo. Após a morte de seu pai, a mãe e o padrasto de Jack assumiram o controle total de seus ganhos, gastando tudo com eles mesmos. Quando ele atingiu a idade adulta, Jack estava falido. Seu processo contra os pais levou à criação da Lei Coogan, destinada a proteger os ganhos de artistas infantis, mas isso não apagou o trauma. Jack passou grande parte de sua vida lutando contra a amargura e o desgosto, refletindo sobre como foi usado como um animal treinado durante seus anos mais vulneráveis. 4. Diana Sarah Carey. Aos 5 anos de idade, Baby Peggy era um dos rostos mais reconhecíveis da América. Ela atuou em mais de 150 curtas-metragens antes de a maioria das crianças começar a escola. Mas fora das telas, ela vivia um pesadelo. Seu pai controlava todos os aspectos de sua vida, desde seu salário até seu guarda-roupa e sua hora de dormir. Ela era obrigada a realizar cenas físicas extenuantes, muitas vezes em condições perigosas, e era severamente punida quando cometia erros. Em um momento, ela foi até mesmo obrigada a fazer acrobacias com animais vivos e fogo. Quando se tornou adolescente, sua carreira desapareceu, assim como o interesse de sua família por ela. Mais tarde na vida, Diana escreveu extensivamente sobre como a indústria a roubou de uma infância real. 5. Natalie Wood. Com seus grandes olhos castanhos e presença magnética na tela, Natalie Wood era uma estrela infantil com responsabilidades de adulto. Sua mãe a empurrou para o estrelato desde jovem, treinando-a com falas e coreografando cada movimento. Ela foi ensinada a sorrir, obedecer e nunca reclamar, mesmo quando se sentia insegura. À medida que envelhecia, Natalie foi pressionada a situações que a deixavam profundamente desconfortável. Sua irmã, Lana, mais tarde falaria sobre como Natalie havia confidenciado um incidente durante a adolescência que destruiu seu senso de confiança. Embora Natalie tenha se tornado uma grande estrela de Hollywood, suas experiências iniciais deixaram cicatrizes emocionais que nunca se curariam completamente. 6. Mickey Rooney. Mickey Rooney foi o ator mais bem pago de Hollywood no final da década de 1930, e ele nem tinha idade para votar. A MGM o transformou em uma máquina de fazer dinheiro, produzindo filmes de Andy Hardy a um ritmo frenético. Mas por trás do sucesso estava um garoto privado de uma vida normal. Os executivos do estúdio controlavam tudo, desde o que ele vestia até com quem ele namorava. Mais tarde, Mickey descreveu sentir-se como um fantoche. Seus dias de trabalho eram exaustivos. Frequentemente durando 14 horas, ele foi empurrado para o olho do público como um garoto saudável e totalmente americano, mesmo quando
com exaustão e ansiedade. Embora Rooney nunca tenha detalhado publicamente todos os erros cometidos contra ele aludiu em entrevistas a ter testemunhado comportamentos sombrios em Hollywood. Muitas coisas ruins aconteceram naquela época, ele disse uma vez. Éramos apenas crianças. Ninguém nos protegeu. Rooney se casaria 8 vezes e lutaria contra o vício, um reflexo de traumas profundos que começaram em seus primeiros anos sob os holofotes. Margaret O'Brien. Margaret O'Brien tornou-se um nome conhecido com sua atuação emocionalmente intensa em Meet Me in St. Louis. Mas por trás de seus monólogos comoventes estava uma criança na vida real constantemente sob pressão para entregar perfeição. Esperava-se que ela chorasse sob comando, às vezes várias vezes ao dia. A equipe do estúdio usava manipulação emocional para provocar lágrimas, dizendo a ela que seu cachorro tinha sumido ou que sua mãe talvez não voltasse, apenas para obter uma reação convincente. Fora das câmeras, ela era levada a inúmeras entrevistas e aparições pessoais. Um momento horrível ocorreu quando um fã excessivamente entusiasmado tentou invadir seu camarim, levando os estúdios a finalmente tomarem medidas de segurança. Apesar de seu talento e charme, Margaret foi privada de uma infância despreocupada, forçada a carregar o peso emocional de papéis adultos muito antes de entender seu significado. Anos depois, ela disse: "Eu era uma criança feliz, mas estava sempre trabalhando. Eu não sabia o que significava ser livre." 8. Scotty Beckett. Scotty Beckett foi uma das estrelas mais brilhantes das comédias Our Gang, conhecido por suas covinhas e charme precoce, mas a fama teve um custo alto. Insiders da indústria sussurraram por anos que os atores mirins da série Os Batutinhas eram tratados mais como adereços do que como pessoas. O tempo de Scott sob os holofotes foi marcado por longas horas, expectativas extenuantes e proteção adulta mínima. À medida que envelhecia, sua vida saiu do controle. Ele lutou contra o vício, problemas legais e relacionamentos instáveis. Biógrafos especularam que ele pode ter sido passado entre adultos exploradores nos círculos de Hollywood, embora os registros oficiais permaneçam vagos. Sua carreira promissora se apagou e seu nome se tornou um conto de advertência. Em 1968, com apenas 38 anos, Scott foi encontrado morto em um quarto de hotel. A causa oficial não estava clara, mas a tragédia parecia ecoar o profundo trauma que ele carregava de uma infância perdida para as câmeras e controlada por outros. 9. Carl Alfalfa Switzer. Carl Switzer, mais conhecido como Alfalfa de Our Gang, tornou-se famoso por seu topete e canto desafinado, mas o verdadeiro Alfalfa tinha pouco para sorrir. Uma vez que as câmeras paravam de gravar, ele era frequentemente punido por pequenos erros ou comportamentos que os adultos consideravam não profissionais. O set estava longe de ser divertido. As crianças eram esperadas a agir como adultos, mas não tinham nenhuma das proteções. A vida doméstica de Carl oferecia pouco refúgio. À medida que sua fama desaparecia, ele lutava para encontrar trabalho e frequentemente tinha problemas com a lei. Ele se tornou segurança de bar, criador de cães e guia de caça, bem distante do estrelato que um dia conheceu. Sua vida terminou violentamente aos 31 anos, quando foi baleado durante uma disputa. Amigos acreditam que anos de maus tratos e abandono pela indústria levaram à sua queda. Alfalfa era um personagem que a América adorava, mas Carl Switzer era uma criança presa em um sistema que o destruiu e o deixou sem nada. 10. Bobby Driscoll. Bob Driscoll era o menino de ouro da Disney, a voz de Peter Pan e o rosto da inocência em Canção do Sul e A Ilha do Tesouro. Mas quando a Disney não precisava mais dele, descartaram-no como um velho adereço. No final da adolescência, o contrato de Bob foi encerrado sem aviso. Ele ainda era uma criança emocionalmente, incapaz de processar a rejeição. Ele recorreu a hábitos perigosos para lidar com a perda de propósito e identidade. Antigos amigos dizem que ele nunca foi o mesmo após deixar o estúdio, vagando entre papéis, prisões e tentativas de recuperar seu lugar no mundo. Tragicamente, em 1968, Bob foi encontrado morto em um prédio abandonado em Nova York, sem identificação, sem obituário. Ele foi enterrado em uma cova de indigente. Somente depois que a Disney relançou Peter Pan, é que alguém juntou as peças de quem ele tinha sido. A história de Bob tornou-se o exemplo mais claro da crueldade de Hollywood, de como transforma crianças em estrelas e depois as abandona quando já não são mais comercializáveis. 11. Freddie Bartholomew. Freddie Bartholomew era o epítome do charme refinado em filmes como Capitães da Areia e O Pequeno Lorde. Mas por trás de sua persona aristocrática nas telas, havia uma vida marcada por amargas batalhas legais e traição. Originalmente da Inglaterra, Freddie foi levado para Hollywood por sua tia, que se tornou sua guardiã legal e empresária. À medida que sua fama crescia,
circulando sua fortuna. Seus pais biológicos afastados reapareceram, exigindo a custódia e o controle de seus ganhos. Uma guerra judicial feroz irrompeu, expondo sua vida privada nas manchetes e ferindo profundamente o menino preso no meio. Fred foi forçado a testemunhar em audiências que nenhuma criança deveria suportar. As taxas legais e o estresse drenaram suas finanças e espírito. Quando a poeira baixou, o menino que uma vez rivalizou com Shirley Temple em popularidade se viu deixado de lado pelos estúdios e quase sem dinheiro. Apesar de sua imagem refinada na tela, a infância real de Fred foi destruída pela ganância, com os adultos que deveriam protegê-lo mais focados em seu salário do que em seu bem-estar. 12. Bonita Granville, mais conhecida por sua interpretação de Nancy Drew nos anos 1930, Bonita Granville parecia ter tudo: inteligência, beleza, talento. Mas a realidade por trás das câmeras era rigidamente controlada por uma mãe dominadora e um estúdio ansioso para moldá-la na próxima grande estrela. Bonita era obrigada a ensaiar sem parar, aparecer em eventos promocionais até tarde da noite e vestir-se de forma muito mais madura do que sua idade. À medida que ela entrou na adolescência, seus papéis tornaram-se cada vez mais voltados para temas adultos, forçando-a a projetar uma imagem que ela não compreendia. Enquanto mantinha uma postura pública digna, aqueles próximos a ela revelaram mais tarde que ela lutou contra ansiedade e depressão sérias em seus anos de adolescência. Sua liberdade pessoal era quase inexistente, com agentes ditando tudo, desde sua maquiagem até suas amizades. No início dos seus 20 anos, Bonita havia se afastado dos holofotes, não porque perdeu talento, mas porque finalmente tomou o controle de sua vida das pessoas que a dirigiram por anos. Sua história reflete como Hollywood frequentemente tirava a independência de jovens em troca da fama. 13º. Roddy McDowall. Roddy McDowall foi celebrado por suas performances maduras e cheias de alma, mesmo quando criança, mais notavelmente em Como Era Verde o Meu Vale. Mas a sabedoria por trás de seus olhos vinha de experiências difíceis. Arrancado da Inglaterra e lançado no sistema de estúdios americano, Roddy foi promovido como o jovem cavalheiro perfeito, obediente, eloquente e sempre pronto para a câmera. Mas fora das telas, ele vivia em uma panela de pressão. Esperava-se que ele lidasse com a fama com a graça de um adulto enquanto era isolado de crianças da sua idade. Biógrafos e historiadores de Hollywood há muito suspeitam que Roddy suportou mais do que apenas pressão emocional durante seus anos de formação, embora ele nunca tenha falado abertamente sobre tudo o que suportou. Os contratos de estúdio o mantinham trabalhando sem parar e ele frequentemente era colocado em situações que o deixavam profundamente desconfortável, especialmente na adolescência. Roddy encontrou consolo na fotografia e na escrita de diários, duas formas silenciosas de escapar de um mundo onde seus pensamentos e tempo raramente eram seus. Embora ele eventualmente tenha se tornado um respeitado ator adulto, as marcas de suas experiências iniciais nunca o deixaram. O trabalho posterior de Roddy mostrou profunda empatia por excluídos e desajustados, talvez porque, no fundo, ele sempre se sentiu como um deles. 14. Jane Withers. Antes de Shirley Temple reinar suprema, Jane Withers era a garota que podia fazer tudo: cantar, dançar, chorar e encantar. Ela foi escolhida como uma alternativa atrevida e ousada à doce inocência de Temple. Mas, enquanto o público a adorava, a vida privada de Jane era rigorosamente micromanaged. Sua mãe, uma típica mãe de palco, geria sua agenda com disciplina militar. Jane raramente tinha permissão para descansar, tinha pouca interação com colegas e era punida por se desviar de sua imagem alegre. Sua casa era mais como um campo de treinamento do que um espaço seguro. Embora mantivesse seu bom humor em entrevistas, Jane mais tarde admitiu que sofria de exaustão, solidão e uma imensa pressão para manter sua fachada alegre. Apesar de sua fama, Jane muitas vezes se sentia como se ela estava atuando até mesmo em sua vida real. Na idade adulta, ela escolheu deixar a atuação por um tempo, desejando uma vida normal, livre de sorrisos forçados e alegria ensaiada. Sua fama precoce veio ao custo de uma infância pacífica e despreocupada. 15. Dean Stockwell. A carreira de Dean Stockwell em Hollywood começou aos 7 anos, e desde o início, ele era um ator mirim que parecia sério demais para sua idade. Com olhos expressivos e um comportamento sensível, destacou-se em filmes como O Menino do Cabelo Verde. Mas a gravidade de Dean não era apenas atuação, ela vinha de viver em um mundo onde se esperava que ele fosse perfeito o tempo todo. A MGM assinou com ele um contrato de longo prazo, colocando-o sob constante pressão para entregar. Mais tarde, ele falou sobre o intenso controle que o estúdio tinha sobre cada movimento seu. Desde provas de figurino até hobbies pessoais, tudo era filtrado pela lente da comercialização. Ele não tinha privacidade, nem amigos da sua idade e nenhuma infância real. Dean disse em entrevistas que ele
Prisioneiro no set, em casa, em todo lugar. Na adolescência, ele finalmente se rebelou, afastando-se do negócio por anos. Quando voltou como ator adulto, suas performances carregavam um peso e cansaço que poucos podiam igualar, porque não era apenas atuação, era memória. 16. Billy Lee. Billy Lee era uma estrela em ascensão dos anos 1930, frequentemente escalado como um menino animado em filmes familiares edificantes. Ele dançava, cantava e roubava cenas com um charme sem esforço. Mas o que os fãs não viam era o preço que Billy pagava nos bastidores. Desde o momento em que assinou com a Paramount, a vida de Billy deixou de ser sua. Os executivos do estúdio ditavam sua rotina diária, desde o que ele comia até como se vestia em público. Ele foi forçado a um cronograma de trabalho exaustivo, com pouco tempo para educação ou amizades. Seus pais, deslumbrados pela fama e pelos cheques, permitiram que o estúdio assumisse o controle. De acordo com entrevistas de arquivo e trechos biográficos, Billy estava frequentemente tão exausto que nem conseguia aproveitar os brinquedos ou recompensas destinadas a acalmá-lo. Na adolescência, o charme se desgastou aos olhos dos produtores e os papéis desapareceram. Ele foi deixado para navegar pela vida sem uma identidade clara fora da atuação. Como muitas estrelas mirins, Billy desapareceu dos holofotes, mas o impacto psicológico de ser tratado como um produto em vez de uma pessoa o assombrou pelo resto de sua vida. 17. George Spanky McFarland. Como um dos membros mais adorados das comédias Our Gang, George Spanky McFarland parecia irradiar alegria. Mas, na verdade, as risadas tinham um custo. As crianças do Our Gang trabalhavam como adultos sob contratos que lhes ofereciam pouca proteção. Spanky, que começou a atuar com apenas 3 anos de idade, foi lançado em uma agenda rígida e frequentemente filmava em condições perigosas ou desconfortáveis, lidando com animais, realizando cenas de comédia pastelão sem suporte de dublês e trabalhando longas horas sob luzes brilhantes e quentes. Ele uma vez comentou como não lhes era permitido agir como crianças, mesmo sendo apenas bebês. Os estúdios lucravam imensamente, mas a família de Spanky via pouco dessa riqueza. À medida que ele crescia e deixava de ter sua aparência icônica, o estúdio o dispensou. A perda repentina de fama e estrutura deixou Spanky desorientado e esquecido. Ele passaria sua vida adulta tentando recuperar sua identidade fora do garoto bochechudo que a América adorava. O sorriso alegre que o tornou famoso escondia anos sendo tratado como uma ferramenta para risadas, em vez de uma criança que precisava de cuidados. 18. Jackie Cooper. Os olhos cheios de lágrimas de Jackie Cooper em The Champ fizeram dele um dos atores mirins mais memoráveis dos anos 1930, mas a forma como os cineastas conseguiram essa atuação é tão perturbadora quanto inesquecível. Segundo o próprio Cooper, o diretor disse-lhe que, se ele não chorasse durante uma cena, eles matariam seu cachorro. Jackie acreditou. Ele chorou, e a cena foi um sucesso. Essa história por si só mostra o nível de manipulação e crueldade que atores mirins podiam enfrentar no set. Jackie era frequentemente levado a limites emocionais extremos, esperado para entregar cenas intensas sem entender o que estava sentindo. Os responsáveis do estúdio o mantinham isolado e hipercontrolado. Raramente lhe era permitido descansar ou brincar, e quando a puberdade chegou, os papéis desapareceram da noite para o dia. Cooper mais tarde passou a dirigir e produzir, mas nunca esqueceu o que chamou de jogos mentais da fama infantil. Seu livro de memórias, Por Favor, Não Atire no Meu Cachorro, continua sendo um dos relatos mais assustadores e honestos sobre até onde cineastas iriam para extrair uma atuação de uma criança que só queria fazer as pessoas sorrir. 19. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor tinha apenas 12 anos quando estrelou em National Velvet, um filme que a catapultaria para a fama internacional. Mas enquanto seus olhos violetas encantavam o mundo, Elizabeth estava sob imensa pressão do estúdio para parecer mais velha, mais sofisticada e sempre pronta para a câmera. A MGM a promovia como uma jovem mulher, mesmo enquanto ainda era uma criança, criando uma dualidade impossível. Ela era tanto um símbolo de inocência, quanto uma beleza em ascensão a ser cuidadosamente cultivada. A portas fechadas, os executivos do estúdio micromanageavam seu peso, seu cabelo, até mesmo sua postura. Ela frequentemente recebia vestidos de estilo adulto e era obrigada a dar entrevistas muito além da hora de dormir. Embora Elizabeth fosse conhecida por sua força, ela mesma admitiu mais tarde na vida que nunca teve a chance de ser uma garota normal. Suas experiências iniciais ensinaram-na a manter uma aparência corajosa, independentemente do custo emocional. Os efeitos a seguiram até a idade adulta, múltiplos casamentos, batalhas contra o vício e lutas de saúde ao longo da vida. A elegância de Elizabeth mascarava o fato de que ela, como muitas estrelas infantis, foi tratada como um produto muito antes de poder se proteger. 20. Anne Rutherford, melhor Ham.
Sarah Ann e O Vento Levou, Ann Rutherford começou a trabalhar em filmes antes mesmo de ter idade para dirigir. Embora ela não fosse conhecida como uma típica estrela mirim, entrou na indústria como uma adolescente e rapidamente se tornou uma presença regular em filmes B e seriados. Sua mãe atuava como gerente e disciplinadora, impondo rotinas rigorosas e padrões perfeccionistas. Esperava-se que Anne sorrisse constantemente, mantivesse uma aparência impecável e trabalhasse longas horas sem protestar. Os executivos do estúdio a tratavam como uma mini-adulta, esperando que ela encantasse os produtores, memorizasse diálogos intermináveis e navegasse pela política da indústria. Quando ela ousava pedir mais descanso ou cargas de trabalho menores, era rotulada como difícil. Apesar de sua resiliência, Anne mais tarde falou sobre o custo emocional daquela época, chamando seus primeiros anos em Hollywood de um mundo onde a infância não existia. Embora ela tenha encontrado paz e se casado fora da indústria, Anne Rutherford nunca esqueceu a intensidade de sua carreira inicial e como isso moldou sua compreensão de confiança, controle e valor pessoal. 21ª. Judy Nugent. Judy Nugent era um rosto familiar em filmes e televisão dos anos 1950, frequentemente escalada como a doce e confiável irmã mais nova ou estudante sincera. Mas, como tantas estrelas mirins, Judy estava presa em um mundo profissional onde seus sentimentos raramente importavam. Contratada em uma idade jovem, ela era obrigada a trabalhar sem parar, em papéis sob o controle de agentes e gerentes que se importavam mais com sua comercialização do que com seu bem-estar. Os executivos do estúdio esperavam que ela se comportasse como uma adulta, sempre educada, sempre encantadora, sempre pronta para trabalhar. Quando ela deixou de ser criança para os papéis infantis, seus agentes tiveram dificuldade em reposicioná-la. Durante entrevistas mais tarde na vida, ela descreveu como era perturbador ser constantemente instruída a mudar sua aparência ou tom para se adequar às fantasias dos produtores sobre o que uma jovem perfeita deveria ser. Sua privacidade era rotineiramente violada e sua saúde mental ignorada enquanto ela enfrentava rotinas exaustivas. Judy eventualmente se afastou dos holofotes em busca de uma vida normal. Mas o peso emocional de crescer em uma indústria que priorizava a imagem sobre a inocência deixou sua marca para sempre. 22º. Daryl Hickman. Daryl Hickman, que apareceu em clássicos como As Vinhas da Ira e Amar Foi Minha Ruína, era conhecido por suas performances sensíveis, mas por trás daqueles olhos expressivos estava uma criança navegando em uma indústria de alta pressão que não tinha um roteiro para a segurança emocional. Daryl foi profundamente afetado pelos papéis que interpretou, muitos dos quais exigiam que ele retratasse trauma e tristeza antes de ter a maturidade emocional para processar esses sentimentos. Mais tarde, ele descreveu como recebeu pouca orientação ou apoio para entender o material sombrio que interpretava. Enquanto os adultos no set o tratavam com uma gentileza superficial, ele se sentia desconectado e manipulado, esperado para entregar cenas complexas sem ser tratado como uma pessoa que precisava de cuidado. Hickman também refletiu sobre a insensibilidade emocional que carregou na vida adulta, resultado de ser constantemente instruído a suprimir sentimentos reais em prol da atuação. Eventualmente, ele se dedicou ao ensino espiritual e à escrita, tentando desvendar as cicatrizes deixadas por aqueles primeiros anos no set. Sua história é um lembrete de que a pressão emocional pode ser tão prejudicial quanto qualquer outra coisa, e os atores mirins muitas vezes eram deixados para carregar esse fardo sozinhos. 23º. Peter Miles. Peter Miles começou a atuar na década de 1940, aparecendo em filmes respeitados como The Red Pony. Conhecido por sua presença introspectiva e inteligente, ele frequentemente era escalado para papéis que exigiam uma profundidade muito além de sua idade. Mas fora das telas, Peter lutava com sua identidade em uma indústria que exigia conformidade. Biógrafos e historiadores apontaram como atores mirins como Peter eram sutilmente pressionados a se encaixar em moldes rigidamente controlados, até mesmo em seus maneirismos e aparência. Havia rumores de que Peter enfrentava isolamento e confusão ao tentar atender às expectativas não ditas de uma indústria desconfortável com qualquer coisa fora de suas normas rígidas. Ele eventualmente deixou a atuação para se tornar um escritor e professor de sucesso, mas seus primeiros anos permaneceram uma parte silenciosa de sua história. Peter raramente falava publicamente sobre as dificuldades de sua infância, mas aqueles que o conheciam dizem que ele lutava em particular com as consequências emocionais de crescer em um espaço onde a individualidade era desencorajada e o controle era tudo.
24. Peggy Ann Garner. Peggy Ann Garner conquistou corações e prêmios por sua atuação impressionante em A Tree Grows in Brooklyn, mas sua ascensão à fama foi moldada por uma mãe autoritária que a tratava mais como um investimento do que como uma filha. Peggy foi empurrada implacavelmente para os holofotes, com sua mãe ditando cada detalhe de sua carreira, aparência e agenda. Sacrificada, seu tempo de brincar apagado e suas necessidades emocionais ignoradas, tudo em busca de maior estrelato. Quando Peggy entrou na adolescência, os estúdios tiveram dificuldade em colocá-la em papéis adequados, e ela era frequentemente pressionada a manter uma imagem infantil muito depois de ter amadurecido. Mais tarde, ela revelou que a obsessão de sua mãe pela fama criou um ambiente doméstico tóxico onde o amor era condicionado ao sucesso. Embora Peggy tenha continuado a atuar na idade adulta, ela nunca recuperou seu ímpeto inicial. Mais tragicamente, ela lutou contra a depressão e uma série de perdas pessoais que refletiam a instabilidade de sua juventude. Sua história é um dos exemplos mais comoventes de uma vida infantil consumida pela ambição de um dos pais e pelo apetite interminável de Hollywood por inocência. 25. Paul Peterson. Paul Peterson alcançou a fama nos anos 1950 e início dos anos 60 com The Donna Reed Show, mas seu verdadeiro legado pode ser sua defesa aberta dos atores mirins que vieram antes e depois dele. Enquanto Paul suportou muitas das mesmas pressões, excesso de trabalho, controle de imagem e perda de privacidade, ele se tornou um dos poucos ex-astros mirins a usar sua plataforma para revidar. Após testemunhar a dor, instabilidade e tragédias sofridas por tantos de seus colegas, Paul fundou a organização A Minor Consideration, com o objetivo de proteger jovens artistas da exploração. Ele frequentemente falava sobre como os atores mirins eram tratados como propriedade e descartados uma vez que sua fofura desaparecia. Sua missão foi impulsionada não apenas por sua própria experiência, mas pelo que ele via ao seu redor, carreiras perdidas, vidas destruídas e infâncias roubadas. Hoje, o trabalho de Peterson continua a influenciar as leis trabalhistas e a conscientização pública, servindo tanto como uma voz de resistência quanto como um tributo a todos aqueles que foram silenciados pela indústria. Ele é a prova de que mesmo aqueles feridos pelo sistema ainda podem se levantar para desafiá-lo. Por trás de cada sorriso infantil na tela prateada havia uma história raramente contada. Essas estrelas iluminaram Hollywood, mas o preço foi a inocência, a segurança e a paz de espírito. Suas histórias não são apenas história, são avisos. O holofote pode ter se apagado, mas as cicatrizes permanecem. Vamos honrá-los, nunca esquecendo o que custou para entreter o mundo.